cantadas em seus salmos. Quem de nós já não, em momentos de aflição ou angústia, nós entoamos algum dos seus salmos? O Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou até mesmo, irmãos, muitos de nós lemos ou ouvimos falar do Salmo de 91, número 91, Salmo 91, aberto até mesmo por outras religiões, né? Nós conhecemos algumas religiões que deixam o Salmo 91 aberto, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará, não é assim? Então nós conhecemos a história de Davi como esse rei, com os salmos cantados da Bíblia. E os salmos, irmãos, tem algo em especial. A Bíblia fala dos salmos. Tem hora que você lê os salmos e parece que o salmista está falando com alguém que você conhece. E outras vezes parece que o salmista está falando da tua própria vida. Não é assim? A gente lê os salmos e tem essa identificação com os salmos. Nós amamos os salmos de Davi. Mas os salmos de Davi, irmãos, eles foram escritos, alguns em momentos de aflição do rei Davi, alguns para exaltar a Deus, outros para dizer a sua dependência a esse Deus e muitas vezes para adorar os benefícios e os beneplácitos do Senhor para com o rei Davi. Eu creio, amados, que Davi, quando lhe nasceu seus filhos em Jerusalém, eu creio que Davi talvez ele entoou o Salmo de número 116, versículo 12. Que diz assim: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Davi, quando nasceu seus filhos em Jerusalém, talvez Davi entoou este salmo de agradecimento, de gratidão a Deus por tudo que Deus tinha feito na sua vida. Para que você entenda a situação em que Davi estava. Nós lemos, irmão, que Davi entendeu que o Senhor o confirmava rei sobre todo Israel. Davi era esse homem ousado, Davi era esse homem guerrilheiro que não temia, mas também era um homem com um coração admirável, a ponto do próprio Deus dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus. Amém? Então Davi é esse homem, esse guerreiro, esse salmista conhecido e encantador. Eu preciso te lembrar, irmão, que a história de Davi, ela surge em meio a um cenário não tão favorável. Davi aparece no cenário de Israel no período de crise política, espiritual e militar. Veja bem, Saul era o rei de Israel. O rei que estava dominando todo o território de Israel. Mas Saul quebra uma ordem diretiva do próprio Deus. Primeiro, Saul erra quando ele sacrifica ao Senhor em lugar do sacerdote. Sacrifício só era possível ser realizado pelo sacerdote e não pelo rei. Mas Saul quebra essa diretiva de Deus, sacrificando no lugar do sacerdote. A segunda quebra de ordem do rei Saul foi quando Deus mandou ele invadir o território dos amalequitas, matar todo o povo de lá, matar tudo que tinha de lá. Por quê? Porque os amalequitas eram inimigos do povo de Deus. Os amalequitas perseguiam o povo de Israel, maltratavam o povo de Israel, matavam o povo de Israel. Então Deus dá ordem a Saul: Saul, tu entra no território dos amalequitas e mata todos, não deixa nenhum sequer vivo. Mas Saul desobedece a Deus e traz o rei vivo para servir de triunfo à sua guerra. Ele traz o gado, ele traz os bens, ele traz dizendo, irmão, que ele traz o gado dos amalequitas e diz para o povo que era para sacrificar ao seu Deus. Só que a ordem de Deus não foi essa. A ordem de Deus era para que ele acabasse com tudo. Por quê? Porque todo aquele povo dos amalequitas eram anátemas
ao Deus. Irmão, anátemas, o que é isso? Era maldição ao povo de Deus. Então, o que é maldição, irmão? A gente quer se afastar, não é assim? Então, quando Deus manda, obedece, que vai ser bom para a tua vida, amém? Então Deus, quando Saul quebra essa ordem de Deus, Deus levanta para si um rei. E aí é onde entra o nosso amado rei Davi. Saul, por 15 anos, irmão, ele tentou contra a vida de Davi. Mas quando Saul morre, ele é ungido na tribo de Judá e na tribo de Israel. Depois de 7 anos. E Davi, ele começa a reinar sobre todo Israel. Davi gerou 24 filhos no total. E em Jerusalém lhe nasceram 11, aos quais nós acabamos de ler os filhos que lhe nasceram em Jerusalém. Entenda, irmão, Davi está no cenário da sua vida em que ele olha para a sua vida e vai fazer uma análise. Davi faz um saldo da vida, analisando fatos que lhe aconteceram e aonde Deus o tinha colocado. Entenda, ele agora era rei sobre todo Israel. E ali nasceu os seus últimos filhos. Eu quero que você volte os seus olhos para o versículo 16. Esses 3 filhos, irmãos, para Davi, há um mistério glorioso e importante que nós vamos conhecer nessa noite. A Bíblia diz que nasceu Elisama, Eliada e Elifelete. Não é assim? Elisama. Você sabe o que esse nome significa, do filho de Davi, Elisama? Davi estava olhando para aquele filho que nasceu e colocou este nome, Elisama. Ele olhava para aquele filho e o nome desse filho significava: o meu Deus me ouve. Elisama, o meu Deus me ouve. Irmão, em hebraico, essa expressão Eli significa Deus. Isama significa ouvir. Então Elisama, o meu Deus ouve. Quando Davi olhava para o seu filho, ele tinha certeza de que Deus o ouvia em todas as situações. Deus o ouvia em todos os momentos da sua vida. Deus estava com ele quando ele estava em momentos de aflições ou quando ele estava em triunfo. Você tem certeza, você tem dúvida que Deus te ouve? Eu quero te dizer que Deus te ouve, irmão. Em qualquer situação que você esteja passando, ou que você esteja orando, e muitas vezes você pensa que a tua oração não está ouvida. Mas Deus ouve. Você sabia que Deus ouve? Então Davi olha para sua filha e declara: o meu Deus me ouve. Por que Davi fez isso? Sabe por quê, irmãos? Porque Davi viu tantas lutas, tantas guerras que ele passou. E ele sabia que Deus verdadeiramente o ouvia. Talvez Davi conhecesse o versículo de número 58, 9 de Isaías, quando diz: então tu clamarás e tu gritarás, e eu te direi: eis-me aqui. Amém? Davi, irmão, ele escreve o Salmo de número 3, versículo 4, que diz assim: com a minha voz eu clamo ao Senhor, e ele me responde do seu santo monte. Amém? Amém. Sabe por que Davi falou isso, irmão? Porque Davi passou um momento de aflição dentro da sua própria casa. Absalão, seu filho, ele se levanta contra o seu próprio pai, a fim de guerrear e destronar o reino de Davi. E Davi olha para os céus e diz: Senhor, com a minha voz eu clamo a ti, e do seu santo monte tu me ouve. Sabe por quê, irmão? Davi, no momento da sua perseguição com o filho Absalão, ele estava saindo de Jerusalém, ele ia na estrada, porque Absalão queria invadir Jerusalém. E Davi sai do seu trono com a cabeça baixa, entristecido,